Fecha seus olhos e imagina uma panela de pressão. Agora você pega um garfo, levanta aquele pininho e sai aquele vapor barulhento. Pois é, tem cabeça de mulher que tá desse jeitinho quando o assunto é decidir ter ou não filhos. E essa pressão vem do marido, vem da ginecologista que fala que o tempo dela tá passando, que ela precisa decidir logo. Vem das dúvidas dentro do trabalho, se ela aceita uma promoção, se ela continua se dedicando numa pós-graduação, ou se ela vai pensar em fazer uma pausa para engravidar, enfim. Existem essas nuvens de pensamentos que a gente vai falar disso hoje. Mas antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Larissa Cruvinel. Eu já sofri desse mal da panela de pressão mental quando eu estava me decidindo se eu queria ou se eu não queria ter filhos. Quem me ajudou muito a entender e lidar com isso de uma maneira leve foi a minha psicóloga na época e também a escrita terapêutica, que eu adoro. Ano passado eu lancei o livro A Serenidade da Renúncia, que é uma bússola para as mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. E no meu livro e aqui no meu perfil, eu ajudo você a refletir sobre todos esses pontos aí que estão te trazendo angústia e transformar isso em serenidade, né? Ou seja, eu vou te ajudar a silenciar esse tch da cabeça, panela de pressão. Inclusive, eu não faço isso sozinha. Eu hoje convidei a Vanessa Ávila, que já tá aqui. Ela é psicóloga perinatal. Ela já realizou mais de 4.000 atendimentos com mulheres grávidas, com mulheres no puerpério. E ela vai conversar com a gente sobre esses barulhos ocultos para outras pessoas, mas que às vezes são ensurdecedores para nós. E se esses barulhos não forem tratados, eles continuam existindo mesmo depois da gravidez. Eu vou conectar a Vanessa, sejam todas muito bem-vindas, Paula, Maria Badia, Nath. Vamos lá, vamos começar. Oi, Vanessa, tudo bem? Você acredita que eu não tô te vendo? Mentira! De novo, a gente ainda testou ontem, meu Deus. Só no teste que funciona, mas vamos lá A gente então. tem conversado tanto que eu acho que você consegue imaginar perfeitamente meu rosto aí. Bom, obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite de bate-papo. É rapidinho, né? O pessoal tá saindo provavelmente aí pro almoço, Sim, mas a gente vai fazer um intensivão de conteúdo para minimamente trazer um pouquinho de alívio para quem tá com essa panela de pressão na cabeça. isso mesmo. Então eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e responda a pergunta que eu sempre gosto de fazer, se você acha que toda mulher nasceu para ser mãe. Bom, eu tava te ouvindo aqui, né? Antes de eu entrar, eu tava te vendo. Então, você já me apresentou super bem. É, mas eu sou psicóloga, sou mãe, sou psicóloga. E foi a minha própria experiência, né, de maternidade aí que me fez ir para essa psicologia perinatal. E eu sou completamente apaixonada por tudo que envolve a maternidade. Então, desde o não se tornar mãe, né, eu tenho pacientes que não são mães, Uhum. mas tamanho impacto, né, do assunto maternidade. Até aquelas que não são mães são impactadas, então até atendo até aquelas que já têm certeza e já se tornaram mães aí. Então, esse é sempre um assunto que eu gosto muito. Em relação à sua pergunta, Larissa, eu não acho que toda mulher nasceu para ser mãe. Isso seria muito limitante, determinante, né? Dizer que todas as mulheres deveriam seguir um único caminho, né? Assim, ter uma única, né? Um único propósito de vida, isso seria muito estranho. Na verdade, assim, é mais uma construção social, algo que às vezes as pessoas esperam do que de fato ser um fato, né? Ser uma realidade, algo que a mulher precisa fazer. As mulheres precisam aí optar, escolher pela maternidade e não achar que esse é o único caminho, né? Que porque é mulher nasceu para ser mãe. Isso não.
Perfeito. Concordamos muito nesse ponto. E eu queria saber quais são os tipos de queixas que você mais escuta no seu consultório, no sentido de pressão mental, tanto pré quanto pós-nascimento dos bebês. Bom, a gente tem que dividir aqui a resposta em partes, né? Tá. No pré-nascimento, aí, né, que eu falo do dividir, porque no pré-nascimento tem uma questão de qual fase essa mulher está vivendo. Se ela é uma mulher que, por exemplo, ainda está em dúvida sobre a maternidade, né, sobre o se tornar mãe, ela vai estar ali com algumas, né, que é exatamente, né, o Reels maravilhoso que você fez, essa panela de pressão aí chiando, né, como é que vai ficar a minha carreira, o que vai mudar, será que meu casamento suporta não ter filhos, será que meu casamento suporta ter filhos, né, a gente está vivendo uma fase tão boa, será que isso vai ser bom? Será que eu ainda quero fazer coisas que eu ainda não fiz e que talvez a maternidade me impediria ou não? Então ela fica um pouco navegando ali nesses próprios pensamentos, mas isso começa a ficar mais angustiante, porque ela começa a ter que responder ali às pressões da família, né? Então, não só às vezes a pressão até do parceiro, que às vezes o parceiro já tem dúvida, já tem certeza, né? E só ela tá com dúvida, às vezes também é o contrário. Às vezes ambos estão em sintonia, ambos têm dúvidas ou certezas, enfim. Mas tem ali a família, né? Que aí começa a falar, nossa, mas tem certeza? Nossa, ele adora tanto criança, por que que você não dá um filho para ele? Por que que você não dá um filho para sua mãe? Ela sempre foi tão dedicada a você, né? E agora você está falando esse não para ela. Então, assim, uma fala, né, de cuidado, você vai se arrepender depois. Então, isso assim, essa parte é muito complicada porque ela começa, às vezes, até a acreditar e entrar na pilha, né? Começa a na Sim. cabeça dela mesma, mas nem às vezes são coisas dela, são coisas que os outros vão trazendo. Até amigas, às vezes, né? Que já tá vivendo a experiência de maternidade. Às vezes pega e tá tendo uma boa experiência de maternidade, fala com ela, vem, 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 né? A gente quer aqui, nossa, é a melhor coisa da Juntos. vida. E às vezes ela vai falar, nossa, não, fica aí, não vem não, porque aqui tá muito ruim, né? Tô arrependida, então fica aí que você ainda pode. Então ela fica ali meio perdida. Será que eu cedo? A qual opinião? Será que eu vou me arrepender depois? Né? Então ela fica aí um pouco tumultuada, essas costumam ser as queixas. Se a gente está falando de uma tentante, Larissa, aí tem a questão do tempo, né? Se ela tiver muito tempo tentando engravidar, começa a vir uma coisa de sucesso e fracasso, Interessante. capacidade e incapacidade, né? Então isso vem tristeza, ansiedade, frustração, ela começa a vivenciar ali um monte de sentimentos e infelicidade às vezes no próprio casamento, porque ela começa a achar que ela não está sendo suficiente para o parceiro, que é ela quem tem defeito, trazendo uma autorresponsabilidade muito grande, sabe? Você acha Falar porque que eu não tô te isso vendo, né? Desculpa, eu vou verbalizar mais, porque eu tô gesticulando. É, uma dúvida, para as mulheres nesse período de tentante que não estão conseguindo, você acha que esse sentimento de fracasso realmente vem dela? Ou é uma crença que o próprio marido, às vezes, o parceiro, né, ou a parceira traz? O que que você vê em consultório? Eu vejo que depende, mesmo assim, porque às vezes o parceiro é super parceiro mesmo, né? E ele tá lá assim, não, às vezes ele até acontece de, às vezes até ele querer que o problema, né, se for uma questão de saúde mesmo, uma questão fisiológica, seja dele para tirar esse peso dela. Uau. Mas às vezes tem uma questão até de uma autoestima do que ela foi construindo, do que é ser mulher, né? Porque a gente tem muito uma construção antiga na sociedade mesmo de que a mulher que é quase que assim, eu decidi engravidar, eu engravido, sabe? E não passa muito pela reflexão do eu decidi. É o que a sua primeira pergunta. Não, mulheres estão fadadas a serem mães. É esse o caminho. Se não é errado, então sou eu quem sou errado e não uma série de coisas, né? E às vezes tem um grande quando é uma questão fisiológica até do parceiro, não dela. Sim. A Juliana está compartilhando com a gente que ela tem 39 anos, não tem filhos e ainda tem dúvidas sobre ter.
ela tá num relacionamento em que o namorado não quer casar agora e ela não queria ter filhos sem casar. Você já atendeu alguém assim? Tem algo a dizer a respeito? Aqui a pergunta, né, para a gente explorar num consultório é por que não ter filho sem casar? Porque às vezes passa até por uma questão de religião e às vezes passa por uma questão de achar que estar casada é uma garantia de que esse parceiro vai fazer aquilo que é esperado dele enquanto pai, né? Sim. Que ele vai exercer plenamente o papel dele de pai e não necessariamente, né? A gente tem ainda mais hoje famílias, né, construções de famílias das mais variadas possíveis e que estão ali super envolvidos na paternidade, diferente às vezes até da família tradicional, que é papai, mamãe, filhinho, todo mundo morando junto, e que às vezes aquele, né, pai não está exercendo o papel dele plenamente de pai. Então, Sim. seria são questões que eu costumo trazer para o consultório, para aprofundar mesmo, de onde vem Legal. a insegurança. Eu entendo a questão da Ju, porque assim, às vezes né, pode não ser a questão religiosa, mas a própria logística de pensar é mais fácil, né? Por exemplo, enquanto um toma banho, o outro tá ali cuidando, enquanto um tá dormindo, o outro tá fazendo a comida. Então, de repente, casados sob o mesmo teto, facilitaria a dinâmica com o filho. Mas adoro que você traz a provocação de refletir. E eu pego o gancho, até eu não sei se tem outras mulheres aqui que estão nesse momento, de entender se elas querem ter filhos ou se elas querem ser mães. Existe uma grande diferença. Porque, de repente, como a Ju ou outras mulheres que estão próximas dos 40 anos, e a gente sabe que a taxa de fertilidade começa a cair a partir ali dos 35, se eventualmente ela não conseguir engravidar, ela estaria aberta a uma adoção, ela, né? Pontos que a gente joga aqui, não para trazer mais pressão mental, mas para convidar vocês a uma investigação e sempre com o apoio de uma profissional como a Vanessa ou como a Letícia, que na época me ajudou, profissionais aptas a conduzir, né, essa reflexão. Porque quando a gente tenta sozinha, mulherada, colocar ordem nesses pensamentos panela de pressão, a gente muitas vezes fica num redemoinho, a gente não sai do lugar. E o que eu gosto da terapia é que ela é desconfortável, mas ela te tira do lugar. Então, assim, entre ficar sozinha sofrendo, vai sofrer na terapia, que daqui a um tempo o sofrimento diminui. É mais ou menos assim. Sofre de mão dada. Sofre de mão dada. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Tem alguns pensamentos de pressão mental que podem dar sinal de perigo, Vanessa? Do ponto de vista assim, tem a partir de um momento em que a gente pode perder o controle desses pensamentos e não só paralisar, mas começar a ter pensamentos de ai, eu não sou capaz, ai, então a vida não tem sentido se eu não conseguir engravidar. Fala um pouquinho desse limite, né? Larissa, quando o pensamento ele já está te colocando numa autorresponsabilização, numa culpabilização, quando a pessoa começa então a seja ficar paralisada ou seja ficar quase fingindo que o problema não existe, sabe? Assim, não Sim, vou pensar nisso não, deixa a vida me levar, né? O que acontecer aconteceu. Se for para engravidar, eu engravido, né? A chance de arrependimento é muito grande depois. E aí são pensamentos que a gente já tem que ficar um pouco mais atento. Pessoas que, por exemplo, né, disseram a vida toda, eu não quero ser mãe. E do nada, a partir dessas falas da família, né? Às vezes até da médica, médico, né? Falando, olha, você já está com 35, o que você vai fazer, né? Mas sem sim, trazer o norte para a pessoa, só a fala solta. E ela começa a se angustiar com aquilo e tomar decisões a partir de sentimentos, aí é mais complicado, sabe? Porque aí ela começa a tomar a decisão pelo tempo, ela sim, começa a tomar a decisão pela necessidade de agradar, pela dificuldade de ter conversas difíceis, sim, pelo desconforto de vivenciar a consequência, de observar a consequência daquela decisão para as outras pessoas. Então, por exemplo,
ela decide que ela não quer ter filhos, né? Esse era o pensamento inicial. Mas aí todo mundo começa a dizer, nossa, sua mãe tá tão triste com esse assunto, nossa, o casamento vai acabar, que não sei o quê. Aquilo fica insuportável para ela e ela toma a decisão. Ah, então tá bom, né? Uma vez eu ouvi de uma paciente que eu fui convencida a engravidar. E, né, estava ali com pouquíssimos dias do pós-parto e o quanto que estava complicado, porque ela foi convencida e toda a situação caiu dela, né? A vida principal que muda ali é a da mãe. Então, tem que ir com muita calma nisso, porque dá muita brecha de adoecimento, dá muita brecha de arrependimento também. Sim. Só que aí, pegando o gancho do que você falou, é exatamente ter alguém, né? Porque às vezes o medo em excesso ele vai paralisar. Então a gente precisa, né, que a gente estava brincando aqui, vamos sofrer de mão dadas, porque aí você precisa de alguém, porque todo mundo que está ao redor dela está dando só opiniões, não está ajudando ela a refletir. Né? E aí quando ela encontra, seja pela escrita terapêutica, pela terapia, uma pessoa que vai dar um norte para ela, ela começa a viver aquela angústia, mas com apoio e direcionando ela para algum lugar. Ela não fica só parada, né? Quase que afogando ali no meio do sentimento. Ela faz alguma coisa com aquilo. E aí o spoiler é exatamente a aula linda, maravilhosa que você vai dar semana que vem, mostrando esse caminho. Legal. Né? Bom gancho. Eu queria até compartilhar algo que na minha época de terapia eu adotei como prática. Durante um período, eu me afastei um pouquinho de ambientes como chás de bebês ou situações que eu ia encontrar só com amigas mães que estariam com as filhas e que, consequentemente, o assunto ia acabar girando muito em torno de escolinha, de babá, de doenças e questões ali da primeira infância. E eu sentia muita culpa de tomar essa atitude, porque eu pensava, eu não tô sendo forte. E eu sempre gostei de ser uma mulher forte, assim, de enfrentar. Só que eu acho que até a terapia, ela mostra pra gente que tem certas atitudes que a gente toma que são temporárias, mas muito necessárias. E não é que eu ia me afastar de forma definitiva. Mas era um momento que eu estava tão sensibilizada que qualquer comentário às vezes me emocionava, me deixava insegura. Então eu queria compartilhar a minha experiência pessoal, porque eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar nesse momento. Não é pensar no marido, não é pensar na mãe, na sogra, na amiga. O rojão é a gente que vai segurar. Então, é uma dica, assim, uma parte da minha história que eu queria trazer aqui. Larissa, tem até um meme, né, que fala, quem já tem filhos, né, que aí a pessoa fala, né, não, leva, eu te ajudo a olhar, e aí, por fim, ela tá lá no rolê, sozinha, todo mundo se divertindo, e ela lá cuidando, né, e às vezes ela vai ouvir isso, não, eu te ajudo a cuidar, né, às vezes dos avós aí, mas por mais que tenha ajuda de fato, não é só sobre isso, né, quem dera fosse só uma questão de rede de apoio. É toda uma questão de vida que muda, de valores, de personalidade, de papel social, de objetivos. Quem dera fosse só a rede de apoio. Né? Isso aí é um pontinho. Tem um post que você fez que ele fala de medo, você traz muitas reflexões interessantes, e eu queria trazer uma pergunta que ela é um pouquinho polêmica, que é assim, pessoas que têm uma predisposição à ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios psíquicos, né, como bipolaridade, enfim, elas conseguem ser mães suficientemente boas dentro de um conceito do Winnicott, né, se eu não me engano, ou elas acabam criando filhos com esses mesmos distúrbios? Dando uma resposta objetiva para você. Se ela estiver se tratando, ela vai conseguir ser uma mulher, né, uma mãe suficientemente boa. Porque a mãe suficientemente boa, ao contrário do que muita gente pensa, né, que é ser a mãe perfeita, na verdade ser a mãe ali que está interessada, que está oferecendo acolhimento, que está oferecendo afeto, que está olhando para a própria história e trabalhando seus traumas, porque ela não quer repetir aquilo com os filhos. Legal.
ela reconhece as próprias limitações, ela trabalha nelas, ela decide pôr um fim. Eu acho que, assim, esse é o principal, ela decide pôr um fim em ciclos que não fazem bem. Certo. Então, só que para isso, ela tem que se cuidar. Então, isso vai passar pelo autocuidado, que vai ser terapia, atividade física, enfim, uma série de coisas. E não é fácil isso, né, Larissa? Assim, na vida real, conciliar tudo realmente não é fácil. E aí, né, por isso que é tão importante aí algumas estratégias, porque às vezes são 5 minutos que você tira para você por dia, mas que você se coloca como prioridade. O que eu mais escuto, né, quando eu atendo mães é: Vanessa, meus filhos são prioridade. Ótimo, que bom que seus filhos são prioridade. Então, você quer que eles estejam bem. Para eles terem um resultado de estar bem, você vai ter que estar bem, porque como é que você vai oferecer o melhor de você se o seu melhor não está existindo mais? Não está acontecendo. Então, elas podem, né, pessoas com transtornos podem sim, mas tem que estar realmente se cuidando, tratando, porque a questão genética, ela é real, existe sim, mas também o ambiente e as experiências que aquela criança vai viver também vão fazer a diferença. Sim. Não é só questão genética, todo um contexto. Que bom você falar disso, porque a gente vai falar de algumas questões genéticas no dia 23. E eu acho que eu queria encerrar assim, deixando muito claro que a gente não está dizendo que a mulher precisa atingir um nível de situação financeira, saúde emocional, sabe aquela coisa também que torna a maternidade inatingível? Não é isso que a gente está falando. É um meio do caminho entre também simplesmente agir no impulso e ter um filho de uma maneira inconsequente, mas também não é esperar o momento perfeito, idealizado, para realizar, se isso for um sonho, né? Se isso for realmente um desejo. E eu queria deixar você à vontade para trazer uma palavra final ou para deixar os seus contatos para quem quiser te acompanhar. Meus contatos no Instagram, gente, lá, né, na minha bio tem o meu WhatsApp, pode me chamar lá, pode me chamar no direct. O meu, para quem está em dúvida, né, então talvez aí o meu Instagram, né, porque ele é direcionado para mães, então ele pode ajudar trazendo ali algumas questões que talvez não tenha pensado, né? Muita gente não conhece sobre o puerpério emocional, acha que é só o tempo do resguardo, 45 dias, não tem noção, né, dessa mudança de valores, né? O tanto que impacta mesmo, né? Como ouvir, nossa, eu não me reconheço mais, então assim, fica ali algumas pinceladas até para tomar a decisão. Quem já tomou a decisão fica, né, ali talvez não contribuindo tanto, mas se quiser conversar comigo no direct, eu adoro, converso com todo mundo. E lembrar, gente, independente de qual seja o momento, realmente, a terapia, a escrita terapêutica faz exatamente o que você falou agora, Larissa, sair de um lugar de impulsividade e passar a tomar decisões conscientes. Sim. O que não quer dizer que, independente da escolha que for feita, que a pessoa não possa falar depois, né, que é o que às vezes a gente escuta, que é: ah, mas não foi o que você quis, agora aguenta. Não se trata disso, mas é exatamente, né, depois você pode reclamar, mas se você tomar uma escolha consciente, a chance de você reclamar, né, daquilo te impactar é muito menor. Sem dúvida. Fica aí, esse fechamento. Maravilhosa. Eu quero, da minha parte, deixar um convite. A gente já comentou no dia 23, quinta-feira da semana que vem, às 19 horas. Eu vou fazer um evento fechado, não vai ser uma live aqui no Instagram. Para participar, é necessário se inscrever no link da minha bio. Preenche os dados, vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá eu já estou fazendo um esquenta com alguns conteúdos, enquetes e vou disponibilizar o link de acesso no dia do evento. Vai estar comigo uma ginecologista, a doutora Ionara Barcelos, e a gente vai falar especificamente sobre relógio biológico. Então, congelamento de óvulos, testes genéticos, algumas questões ligadas à saúde da mulher. A minha promessa para esse dia do evento é que vocês tenham uma noite de sono tranquila. Pelo menos até lá, essa panela de pressão eu vou ajudar a silenciar. Com certeza. Vanessa, ela continua com a gente, esqueci de comentar. Após o evento, a gente vai ter algumas aulas, e aí, especificamente, quando a gente for falar de questões ligadas à saúde emocional,
Aí a Vanessa vai estar com a gente como minha especialista convidada. Querida, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um ótimo almoço. Obrigada a todo mundo que participou. E até a próxima. Tchau, tchau.